Segunda. E agora você vai ouvir minha voz, filho da puta. Mano, meu vô lutou contra a ditadura, foi exilado, não sei o que, e eu sou da luta, e etc. E eu estudei biblioteconomia na Universidade Federal, mas eu terminei, sabe? Então, assim, como que é isso hoje na quebrada, mano? Pra um moleque de 16 anos que, não sei, lá no seu bairro, lá na sua quebrada, mal daquele só tá esperando mais 2 anos pra ir lá na Honda. Ir lá e apresentar um olerite falso, um comprovante de renda, pagar R$1.000 pro cara, o cara soltar uma moto pra ele e entregar a pizza. E a vida tá resolvida. Depois tira a habilitação. Se o Rocan não pegar antes, ou você morrer e bater a moto correndo. Mas como que é isso na sua quebrada? Essa ideia da militância. Como que a gente consegue fazer um chamado, uma vez que até mesmo essas organizações de bairro, por exemplo, aqui em São Paulo, muitos desses espaços foram burocratizados e dominados por outros políticos. Por exemplo, foi criado aqui pela Erondina, os conselhos de bairro, né, as comunidades onde ali foram fundadas umas casas, as casas foram feitas em sistema de mutirão e deixou-se o espaço para a cultura. Só que esses espaços foram sendo dominados e hoje uma grande leva de políticos utilizam esse espaço como uma forma de curral eleitoral, que eu acredito que também deve ter lá na sua quebrada. Mas de que forma que isso se dá assim? Para você bater de frente com esses domínios pré-estabelecidos que estão na política e essa consciência partidária na periferia, mano. E como que o partido faz para poder trazer esse trabalhador que no sábado ele tem que ficar com a família dele mesmo e tomar uma cerveja, mano, porque ele chegou em casa todo dia 10 horas da noite, mano. Não vai vir escutar oreada não, mano, de jovem que vem lá da Federal, da Biblioteconomia, não. Entendeu, mano? Não vai. Então, assim, como é que nós vamos fazer esse diálogo com essa comunidade? Como Olha, que é a realidade lá meu irmão, dentro do partido? é seguinte, não tem uma fórmula mágica começar, mas assim, o que, que a gente busca fazer? Tudo isso aí que você falou de vender o jornal, que a gente tem um jornal de imprensa popular que chama Jornal A Verdade, de fazer a reunião do núcleo, de fazer a formação, inclusive de estudando clássico do marxismo com gente que é da periferia, né? É isso, do trabalhador, com gente, inclusive, que mal sabe ler e escrever. E aí nós vamos fazer curso de alfabetização, como na minha comunidade a gente fez, e fazemos no Brasil inteiro, com o método Paulo Freire, né, que é demonizado por esses fascistas, e é o melhor método do Brasil, um dos melhores métodos do mundo, para a gente poder alfabetizar jovem e adulto. E a parada é o seguinte, partir da realidade da galera. A gente não chama o cara para lutar pelo socialismo direto. A gente até fala muito do socialismo, mas a gente chama o cara para lutar pelo problema que ele vive da vida dele. A falta de moradia, de educação, de saúde, de emprego, né? A partir dali você vai gerando e criando as condições. E outra, formar gente no próprio lugar. Não somos contra a pessoa vir de fora. Eu não era da quebrada que eu moro hoje, eu era de outra quebrada. Sim. E fui lá para atuar. O negócio é que eu não posso ter uma vida distanciada dessas pessoas, eu tenho que me conectar. Foi isso que a gente foi fazer, sabe? Pode ser o cara da classe média, olha, pode ser até um rico, que ele rompa com os ricos. Você pega na história do marxismo, por exemplo, um dos pais do marxismo é um rico. Ele era filho de rico, Engels. Né? Ele é filho de um grande industrial próspero da Europa, ele rompeu com isso e foi por meio da classe trabalhadora. Então ele pode ser de qualquer lugar, ele tem que assumir uma posição ideológica. Sim. Ele tem que assumir o lado na história. Nós estamos vivendo uma luta de classes. Brutal, brutal. De um lado, é claro que existem várias classes, mas tem duas em especial. De um lado, os que são donos dos meios de produção, são donos das terras, das fábricas, dos bancos, das usinas. Essa turma, que a gente chama de burguesia, esses são os real ricos, e eles são menos de 1% da população. E você tem o restante, a grande maioria, do outro lado, que vende sua força de trabalho para viver. Se ela não trabalhar, ela morre de fome, que é a classe trabalhadora. Essas duas são as principais. O resto, elas vão existir outras classes, mas essas são centrais. E o enfrentamento delas vai reproduzir o que é a sociedade. Essa que nós estamos vivendo. Extremamente violenta com esses aqui que trabalham, embora eles gerem riqueza. Então, o que é o principal para atuar na periferia e juntar a classe trabalhadora? Escolher qual lado você é. E aí não tem meio termo, eu não posso ser desse lado aqui, mas fico dialogando com o outro. Eu escolho meu lado e vou trabalhar, meu irmão. Quem quiser escolher o lado da burguesia, tem um monte que está escolhendo. Entendeu? Agora, o lado da classe trabalhadora é duro, assim como a vida desse menino que você falou aí. Esse menino que vai rodar de moto, a vida dele é duríssima. Eu preciso conseguir dialogar com ele. E eu sei que não é fácil.
Sabe? Ninguém aqui está dizendo assim, ó, vai ser muito simples. Se fosse, a gente não estava aqui discutindo esses problemas. Nós estávamos discutindo os grandes problemas do socialismo brasileiro já implantado no Brasil. Então, é complexo. Inclusive, esse cara no sábado, eu também vivo essa contradição. E o conjunto da nossa classe vive. Chega o sábado e domingo, eu estou cansado. Mas é um trabalho de convencimento. E dá para convencer o cara também que uma parte do turno dele, ele dedique a estudar. Olha a parada, velho. Se reunir e estudar, porque se não fizer isso, a gente não se liberta. Se a gente não for culto, jamais seremos livres. E esse culto não é o culto da universidade, é o culto de entender a exploração. E como eu quebro essa merda dessa exploração que faz eu trabalhar tanto como eu trabalho. Isso precisa ser feito, sabe? E isso não se faz também dando aula para os outros, não. Isso faz com luta, sacou? E é o que a gente busca fazer. Nós temos que lutar. Onde a gente está tem que reinar a revolta, sacou? Como que a gente começou a ganhar as coisas? Por exemplo, o exemplo da minha quebrada. Mas a gente faz isso no Brasil todo. Como a gente ganha as pessoas em periferia? Lutando. Quebrando o pau, sacou? Eu acho que isso que falta. Esquerda não é para ficar conciliando, é para quebrar o pau, porra. Se não for para isso, serve para quê? E quebrar o pau contra quem? Contra quem nos explora, pô. Contra quem tira nossos direitos. Então, se não tem água, eu vou dar um exemplo da minha comunidade. A gente fez a ocupação, tá lá, fizemos gato, tudo, porque os caras negou ligar água oficial. Falta água pra caramba. Toda a periferia falta água. A nossa começou a faltar água pra caramba. O que a gente começou a fazer? Luta. Quebrar o pau pra ligar água oficial, se até refugiado de guerra, nas convenções internacionais, que o Brasil, inclusive, é signatário. Ele precisa ser feito de outro país. O que é o básico? Garantir água pra você, saneamento e uma moradia. Como é que eu sou brasileiro e não tenho? Então tem que quebrar o pau, porra. E foi um limite. Como é que nós fomos? Fazendo manifestação e tal. Chega uma hora que a gente conquistou a água. Só tem que a empresa lá de água, ela se negou a ligar oficial. Aí o que ela fez? Mandou caminhão-pipa para a comunidade. Não pode nem encher uma caixa d'água o caminhão-pipa. Sabe o que a gente foi fazer? Um dia que o caminhão-pipa chegou, estava faltando água 7 dias na comunidade, sabe o que a gente fez? Juntou a galera, foi ideia de uma senhora dentro da comunidade. Olha, a gente podia segurar esse caminhão aqui, opa, boa, é isso aí. Juntou a comunidade toda, cercou o caminhão, pediu o motorista educadamente a descer, tratou ele muito bem, deu almoço, deu café. Senta aí com nós. Só falamos com ele, esse caminhão só sai daqui na hora que ligar a água aqui. Acabou. E o pau torou, e começou negociação e tal, e nós falamos, não, os caminhões não saem daqui. Eles ameaçaram chamar a polícia e falaram, se eu fosse vocês, não fazia isso. Porque o problema não é de polícia, porra. É de resolver o problema. Resultado de um dia de negociação. O superintendente lá dessa empresa chegou nele, ele ligou pra gente e falou, libera o caminhão, que nós vamos ligar a água. Eita. Não foi mandando ofício para a prefeitura que nós ligamos água. Ligamos é na tora, porra, é na luta. Entendeu? E aí depois, a gente, na hora, eu falei com ele, pensei, né? Tinha uma decisão judicial para o caminhão ir. Então o caminhão tinha que voltar, se eles não ligassem. E segunda coisa, eu pensei, vou chamar, esse cara vai ter que vir aqui, ele dizer pro povo que vai ligar. Ele foi. Eu falei, você vai ter que vir. E no outro dia de manhã ele foi lá. Maior assembleia que a gente fez na comunidade. E ele disse que ia ligar. 3 meses depois estava entrando os canos e começou a ligação de água. Então, assim, desse jeito, um monte de gente que olhava desconfiado, pensando assim, esse cara é mais um, sabe? Desses caras. Aí começou a confiar na gente. Porque o povo já foi tão enganado que às vezes demora uma década para as pessoas aí sim olhar e falar, porra, isso aí. Esse aqui é meu, sabe? Então é um trabalho também, para terminar essa parte, é um trabalho também paciente, perseverante, de não abandonar a porra do trabalho, porque o povo não abandona, ele tá lá. Então não adianta começar a atuar e abandonar. Se fizer isso, não vai, sabe? É um trabalho contínuo, permanente, para ganhar as pessoas. E é isso que a UP está buscando fazer. Nesse período todo, desse 2014 que eu falei para cá, a gente busca fazer isso e vem se desenvolvendo em várias periferias.